Amado irmão, deixa eu te dar uma orientação muito boa para você, pois toda a Bíblia, o Senhor Jesus está sempre advertindo sua igreja sobre a prudência, sobre ser vigilante, sobre estar cautelavos dos falsos mestres, acautelai-vos dos enganadores, sobre a nossa responsabilidade de estar vivendo com prudência. Para que essa prudência? Para que essa vigilância? Olha o que Jesus diz, que nós devemos ser prudentes como as serpentes. Você consegue entender o que foi que Jesus nos ensinou através desta palavra? Que Ele nos orienta a ser prudente como as serpentes. Você consegue receber esse ensino de Jesus? Essa orientação dele? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A serpente, ela nunca baixa a guarda. A serpente, ela não dorme quando tem alguém chegando até ela ou ao redor dela. A serpente é um animal astuto e sagaz. A serpente é um animal prudente. A serpente é observadora do que está ao seu redor. Jesus estava nos ensinando a ser prudente como a serpente, a seguir o exemplo de prudência. Todos aqueles que vêm a nós, estejamos atentos a ouvir, observando, buscando entender a intenção, buscando observar qual o objetivo, buscando analisar o que ele traz, se condiz com o que Cristo nos ensinou. Jesus nos ensinou a ser prudente para estar sempre observando tudo que vem até nós, todo o ensino, todas as pessoas com conselho, com orientação, como elas vêm, qual o objetivo, qual a intenção, não é? O que ela está trazendo, qual a fonte, qual o princípio desse ensino, dessa doutrina. Nós precisamos ser prudentes com a nossa fé. Você que está seguindo a Jesus com a esperança do céu, se você não for prudente, você vai ter uma grande decepção. Por quê? Os loucos não vão alcançar a promessa. Jesus deu a parábola das 10 virgens. Você compreende o que Jesus ensinou ali, naquela parábola? Você consegue receber o ensinamento de Jesus através daquela parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25? Você tem que saber receber o ensino de Cristo. Você tem que ter entendimento do que Jesus falou, do ensinamento que ele traz. Jesus, ele usou a forma de parábolas, que é uma forma pedagógica para trazer ensino para a gente, falando de coisas desse mundo, em relação às coisas espirituais. As parábolas de Jesus nos traz o ensino de coisas espirituais. Na parábola das 10 virgens, Jesus está ensinando que todos são igreja, todos têm a mesma esperança, todos estão aguardando a Ele, todos estão buscando alcançar a promessa. Mas só vai conseguir receber e ir ao encontro desta promessa para vivê-la quem for prudente. 5 virgens loucas ficaram, não ouviram, não estava pronta e preparada, não estavam aguardando com prudência o chamado, a vinda do noivo. Jesus, quando dá esta parábola, Jesus está mostrando que aqueles que não se preocupam com a sua vida espiritual, que não são prudentes a analisar a palavra, a analisar a caminhada com Jesus, a analisar a direção, para não se desviar dela, vão ficar. Quando Jesus fala que as virgens prudentes subiram, porque tinha azeite na botija e tinha a sua lamparina acesa, isto fala da prudência em estar com a sua mente guardada na palavra, com a sua vida iluminada pela direção da palavra.
É isso que Jesus estava falando. Os loucos, as virgens loucas, os crentes loucos, os cristãos loucos que vão padecer a vergonha e o desprezo eterno, são aqueles que não dão prudência, não são prudentes, não priorizam, não dão atenção à palavra. Eles são guiados e dirigidos por qualquer coisa que se diz que é de Deus. Eles são levados por qualquer movimento, vento de doutrina. Eles são guiados por toda a doutrina de demônios. Eles vivem dentro do evangelho anátema. Não são prudentes para observar, analisar aquele que está trazendo o ensino que aquele está trazendo, aqueles que estão lhe aconselhando, o conselho que ele está sendo recebido. Não são prudentes, porque nós temos uma régua, uma linha, um parâmetro a seguir, e essa é a palavra. E tudo que vem a mim, eu tenho que analisar, julgar pela palavra, porque a minha direção de vida tem que ser pela palavra, e não por nenhum conselho, ou ensino, ou doutrina de alguém que venha trazer alguma coisa que diga que é de Deus. Eu preciso ser prudente para analisar pelos parâmetros da palavra o que é de Deus e o que não é. Você viu aquela palavra de Jesus que disse que os fariseus religiosos eram filhos do diabo e não de Deus? Você sabe por que Jesus falou aquilo para aqueles homens religiosos? Porque eles entendiam que eram de Deus. Eles entendiam que serviam a Deus. Eles entendiam que eram representantes de Deus. Só que eles estavam fora da palavra. E o pior, negando a palavra e combatendo contra a palavra, o próprio Jesus. A ponto de Jesus dizer que as obras que ele praticava eram do diabo e não de Deus. Porque eles não aceitavam a doutrina de Cristo. Eles não recebiam a doutrina de Cristo. Eles diziam que era de Deus, mas negavam a palavra. Ficavam irados, ficavam enraivados, ficavam furiosos, perseguia, combatia Jesus por causa da palavra que Jesus pregava. Mas a palavra que Jesus pregava era a doutrina do Pai que o enviou para trazer ao homem. E o homem que dizia que era representante de Deus, que era filho de Deus, que era povo de Deus, estava negando e rejeitando e desprezando a doutrina de Cristo, que era a palavra de Deus, que Deus enviou para os homens conhecer a verdade. Porque os homens estavam presos no engano e na mentira, privados da verdade, pois seus entendimentos foram corrompidos pelo Deus desse século. A ponto de Jesus dizer: quem é de Deus, ouve e pratica a palavra de Deus. Quem é de Deus não é quem diz que é de Deus. Quem é de Deus não é quem diz que é ungido de Deus. Quem é de Deus não é quem diz que é pastor de Deus. Quem é de Deus não é quem diz que está cheio de Deus. Quem é de Deus é quem está na palavra, pregando, valorizando, guardando, vivendo, estando defendendo, estando ensinando, estando perseverando na palavra, na doutrina de Cristo. Porque todo mundo aí diz que é de Deus. Todas as igrejas dizem que é de Deus. Todos dizem que estão servindo a Deus. Todos dizem que estão adorando a Deus. Todos dizem que estão servindo a Deus. Todos dizem que são pastores e profetas de Deus. Só que a verdade não é essa. A verdade é de Deus. É aqueles que estão na palavra. Não é aqueles que estão dentro da igreja. Não é aqueles que estão na posição dizendo que é de Deus. De Deus é quem está na palavra. Cuidado, meu irmão. Seja prudente. Você pode estar num canto pensando que está adorando a Deus, mas você está adorando em vão. Você pode estar num canto pensando que está servindo a Deus dentro do reino de Deus, mas está sendo escravo do homem, servindo o homem no reino do homem. Cuidado, meu irmão. Você pode estar dentro de um local pensando que está sendo ensinado por Deus, mas você está apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios. Cuidado, meu irmão. Você pode estar dentro de uma igreja pensando que está vivendo o evangelho de Cristo, mas está vivendo o evangelho anátema, porque não está sendo ensinado com a verdade do evangelho de Cristo. Cuidado, meu irmão. Você pode estar dentro de um local sendo levado por ventos de doutrina, pensando que está sendo guiado para Deus, está se afastando dele.
Cuidado, meu irmão. Você pode estar sendo instruído por um homem, pensando que é pastor, representante, ungido de Deus. Você pode estar sendo ensinado, doutrinado pelo homem, falso profeta, mercenário, que faz negócio de você, que leva você a cair da graça, desviando você da verdade do evangelho. Nem ele entra e nem deixa você entrar com esse ensino maldito que ele está levando por causa de ganho, fazendo de vocês negócio. Sejam prudentes como a serpente. Vigia e acautelai-vos dos mentirosos e falsos profetas. Meu irmão, cuida de ti e da doutrina. Te afasta desses meios. Te afasta dessas congregações que não te levam à edificação, que não te levam ao crescimento do conhecimento de Deus. Meu irmão, te aparta da direção desses homens que não te instruem na doutrina de Cristo. O tal não tem a Deus. Desses, nem o recebam, nem o sigam. Apartai-vos deles, para que não pereça e não seja contaminado com essa doutrina de demônio, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso fala do conceito da doutrina de Cristo, da verdade do Evangelho. Uma mentira, um engano, uma interpretação errada, essas pregações anátemas, leva você a perder a direção da sã doutrina de Cristo e apostatar da fé. Amém? Evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é em pregar a verdade do Evangelho. Eu trabalho para a obra do reino de Deus. Busco agradar a Deus e não aos homens. Prego em nome de Jesus, não em nome de ministério de homem algum. Meu trabalho é levar a exposição da verdade, que liberta, que dá luz e entendimento aos simples. Amém? Receba essa instrução e passe a ser prudente e corrija a sua vida. Reveja os princípios de fé que você está sendo instruído, ensinado, vivendo e praticando. Seja prudente, porque o que está em jogo é a nossa salvação. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. 1 Pedro 1:9. Se você não estiver sendo prudente para andar com Deus, com a esperança da salvação, você está vivendo um evangelho anátema. Você vai viver uma fé vã e ter uma esperança que vai te levar à decepção, à vergonha e ao desprezo eterno. Porque essa esperança não está sendo conduzida pela palavra de Deus. Seja prudente. Desperta tu que dorme e Cristo te esclarecerá.